Boa noite. Já estamos ao vivo, então. Sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Festival As Páginas Vibrantes da América Latina. Esse é um evento acessível a pessoas cegas e surdos, então a gente vai ter a interpretação de Libras e faremos uma audiodescrição. Eu sou a Manu, uma mulher negra de pele clara, meu cabelo é cacheado, eu tô com um macacão amarelo com azul, e atrás de mim tem uma planta, e bem lá atrás tem uma estante de livros, não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu faço parte da equipe da TAG, e a gente está muito feliz em receber vocês hoje no nosso segundo dia do festival. E essa edição é ainda mais especial, porque essa programação também faz parte do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, que esse ano está acontecendo 100% online, e com uma programação também que está muito incrível. Então, As Páginas Vibrantes da América Latina vai além da ficção produzida nesses países. Se refere ao estado de constante movimento que acompanha a trajetória de seus povos. Quando a gente viu que os 2 livros enviados pela TAG seriam latinos, a gente entendeu que a diversidade era tanta que era preciso um mês inteiro para a gente comemorar. Por isso, é com muita alegria e resistência que a gente homenageia todas as faces da América Latina. E hoje, a gente tem um evento muito especial sobre escrita e repressão, com a mediação de Juremir Machado. Ele é jornalista, escritor, professor da PUC-RS e colunista do jornal Correio do Povo. Seus últimos livros são Acordei Negro, em 2019, e A Memória e o Guardião, em comunicação com o presidente João Goulart, deste ano. E temos a presença de 2 convidados. A Amelinha Teles, que é feminista, defensora dos direitos humanos e integrante da União de Mulheres de São Paulo e da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Ela é também presa política e autora de livros e artigos sobre gênero e feminismo. E também o Julian Fuchs, que é escritor e autor de A Resistência, vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Romance em 2016 e A Ocupação em 2019. E também já foi curador do CUP. Então, eu já estou com o meu drink aqui para curtir o bate-papo. Fiquem à vontade para enviar perguntas no chat, que no final a gente vai ter tempo para as perguntas. Então, é isso. Juremir, é com você. Um bom evento para todos nós. Boa noite a todos, obrigado, Manu. Prazer em estar neste evento com a Amelinha e o Julian Fuchs, de casa, como, evidentemente, agora se deve fazer em tempos de pandemia. E vamos, então, falar de literatura, arte, repressão e o que se pode fazer disso em termos de rememoração, de recuperação e, claro, de arte. Então, preparamos algumas perguntas para começar essa nossa conversa, e é claro que no decorrer do nosso papo, que eu espero seja o mais informal possível, vamos colocar outras perguntas. Como vocês têm trabalhado, escrito sobre temas referentes ao período ditatorial, e a Amelinha tem toda uma história de ter sido presa, ter sido torturada, inclusive, pelo coronel Brilhante Ustra, a primeira pergunta que eu vou colocar, vou começar com ela, é sobre como fazer literatura, como é escrever, como é pensar essa época, tendo vivido coisas tão duras. Cada vez que escreve, volta tudo aquilo que sentiu, que sofreu. Como é que se dá esse processo, Amelinha? Boa noite a todas, a todos, a todes. Boa noite especial ao Julian Fuchs. Boa noite, Juremir. Boa noite, Paula. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Olha, passar por uma ditadura é algo tão terrível que não há como deixar de pensar nisso, né? Isso fica marcado no corpo, na arte. Eu sempre falo, a tortura, ela é uma ferida que não cicatriza e às vezes sangra. E no caso, né, no meu caso, toda a família minha foi sequestrada, foi levada à tortura, somos testemunhas de assassinato, né, de militante político ali no DOI-CODE. Então, tudo isso a gente carrega em todo momento
E na hora de escrever, eu acho assim que é uma necessidade também que a gente tem. Eu vejo que essa história vivida na pele é uma história que tem que ser registrada, porque as gerações que se seguem, elas devem conhecer essa história, né? Então, eu acho que o escrever essa história, que eu vivo escrevendo aos pedaços, né? E eu sou muito uma ensaísta do que uma escritora, eu vejo que é uma necessidade. Eu tenho necessidade de escrever, de registrar, de deixar para as gerações atuais e futuras esses acontecimentos, para que busque, né, para que essa sociedade toda busque não só preservar sua memória, dignificar essa memória e essa história, mas criar forças para sobreviver e resistir. Eu acho que isso é um desafio que nós estamos enfrentando ontem e hoje. E todas as vezes que eu escrevo sobre o passado, algo que passou, eu vejo que é tão presente o tempo todo, até me assusto, porque aquilo que passou está tão presente, parece que está aqui agora, entendeu? Então, eu vejo essa possibilidade na escrita, é a possibilidade de sobreviver e resistir. E a gente resiste, a gente sobrevive. Então, é muito importante, eu acho muito importante escrever e gosto muito de conversar com quem consegue ler o que eu escrevo, porque eu sei que não é muito, nem sempre é muito fácil para ler, mas eu gosto de conversar com essas pessoas para a gente se entender, né? Porque isso aqui é uma história nossa, que um passado recente está tão presente, ele está todo o tempo aqui nessa nossa vida. Então, eu acho que eu me preocupo muito com as lacunas de geração a geração, que no Brasil, como nós temos uma política de esquecimento bastante arraigada, então há lacunas, né? De repente, você vai descobrir que lá em tem mulheres que participaram de um processo que você não tinha conhecimento, né? Então, eu acho que essa ligação intergeracional, a escrita propicia isso, e eu conversar sobre a escrita. Eu penso assim. Muito bom. A Manu tinha pedido para a gente se autodescrever. Eu sou um senhor grisalho, cada vez mais cabelos brancos, óculos, um monte de livros atrás, e vou, então, agora direcionar a pergunta ao Julian Fuchs, e peço que ele se autodescreva, então, antes de responder. Julian Fuchs, que é filho de pais argentinos. Dá para traçar um paralelo entre a Argentina e o Brasil, do ponto de vista de quem, em família, tem informações sobre os dois processos? Boa noite. Acho que teu microfone está mutado. Bom, um bom evento online sempre começa com um microfone mudo. Alguém tem que cumprir esse papel. Boa noite a todos. Boa noite, Gidelimir. Boa noite, Amelinha. Boa noite, Paula. Cumprindo aí o protocolo da descrição, vou dizer que eu sou um homem branco de 39 anos, estou no escritório da minha casa, com os livros ao fundo, um quadro com uma foto do Sebastião Salgado, de Trabalhadores Sem Terra. Enfim, e passo a pergunta, que já é uma questão central naquilo que eu penso, escrevo, naquilo que eu tenho
falado publicamente também. Acho que há uma diferença brutal no modo de lidar com a memória da ditadura militar entre a Argentina e o Brasil, né? Em muitíssimos aspectos. Na literatura, sim, mas antes da literatura, na própria concepção de memória, concepção de justiça, né? Enquanto na Argentina, imediatamente depois do fim da ditadura militar, já se iniciou um processo de verificação das informações, de tudo que tinha acontecido, de todos os crimes perpetrados pelos militares no poder. Aqui no Brasil, o que houve foi o processo da conciliação histórica, de uma certa acomodação que se deu a partir da lei da anistia ampla, geral e restrita, que tinha sua razão de ser em algum aspecto, no primeiro momento, de fato, possibilitou o retorno de tanta gente exilada, mas, ao mesmo tempo, representou o início de um esquecimento, em grande medida, né? Para muita gente, isso implicou não falar mais de ditadura militar, não remoer velhas dores, não visitar antigos traumas, como se isso fosse uma impertinência, como se isso fosse indesejável para o nosso país e para a nossa cultura, né? É claro que sempre houve um esforço de memória, e a Melinha participa disso muito ativamente, é um grande exemplo nesse sentido, mas houve também muita tentativa de abafar essa história, de não contar essa história. Um país que acaba dando as costas para o seu passado, acaba não contemplando, não pensando e não fornecendo sequer subsídios para efetivamente explorar aquilo das diversas maneiras necessárias, na literatura, no testemunho, no conjunto de informações e também na busca por justiça, né? Então, o Brasil age justamente comprometido muito mais com o esquecimento do que com a memória. E o resultado disso, o fruto disso, a gente vê aflorando, despontando hoje, né? O recalcar o passado faz com que ele esteja vivo e seja visitável com outros olhos muito mais positivos, absurdamente positivos, em tempos recentes, né? Tanta gente defendendo a volta dos militares ao poder e, em parte, a gente testemunhando a efetiva volta, em algum aspecto, dos militares ao poder neste momento, né? Do militarismo, ou de um pensamento, de um sujeito que, de forma completamente abjeta, homenageia a brilhante Ustra enquanto presidente, ou seja, enfim, estamos vivendo um despautério total. Só que, ao mesmo tempo, nestes anos recentes, tem havido uma revisão histórica também desse passado. Ainda que hesitante, tateante, aconteceram processos históricos importantes, a Comissão da Verdade, as várias comissões da verdade, estaduais, universitárias, etc., conseguiram compilar uma série de informações sobre o passado da ditadura, e isso tem fornecido subsídio para muita coisa, para a ficcionalização, inclusive, porque a gente não ficcionaliza no vazio, a gente não inventa do nada, a gente tem que contar com algo, e a gente vê algumas obras importantes em tempos recentes fundadas nisso, baseadas nas novas informações encontradas, o do Bernardo Kucinski, o Marcelo Rubens Paiva, com Ainda Estou Aqui, obras que vão surgindo porque a gente consegue contemplar melhor o passado. E alguns processos jurídicos, que aí também tocados em grande medida pela Melinha, que foram avanços, que foram importantes para trazer à tona essa cicatriz histórica que está em tantas das vítimas, mas também na nossa sociedade como sociedade, né? Na nossa cultura como um todo. Amelinha, quando tu que foste torturada pelo brilhante Ustra, por ele mesmo, sobre ele, quando o Bolsonaro faz elogios, reverências ao brilhante Ustra, o que tu pensas? O que tu tem vontade de fazer o quê? De chorar, de vomitar, de insultar, de matar? Qual é a vontade que tu tens quando o presidente da República faz elogios ao torturador, ao teu torturador?
Bom, o Carlos Alberto Brilhante Ustra é o primeiro nome ali do Relatório Nacional da Comissão da Verdade, dentro dos 377 torturadores alistados, né, no relatório. Ele foi pessoalmente, ele sequestrou a minha família, me torturou meu marido, minha irmã grávida de 8 meses. Ele teve, eu acho assim, todas as vezes que eu vou falar sobre isso, eu sofro, não tem como. Ele levou meus filhos dentro de uma sala de tortura, eu vomitada, nua, urinada, evacuada, enfim, eu sentada na cadeira de dragão, que é um instrumento de tortura. E meus filhos tinham 4 e 5 anos, né? A minha filha me perguntou, mãe, por que você ficou azul? E aí eu olhei meu corpo era todo cheio de hematoma. Realmente, eu tinha ficado um azul arroxeado, né? E isso marcou minha família. Minha família marcou. E meus filhos cresceram e chegou um momento que alguma coisa. E acabou sendo o Carlos Alberto Brilhante Ustra o único torturador aqui no Brasil que foi declarado torturador pelo Estado brasileiro, porque nós entramos com um pedido à justiça brasileira e ele foi declarado torturador na primeira instância, aqui no Fórum Civil do João Mendes, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, segunda instância, ele recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e foi também declarado torturador. Portanto, não é definitivo. O Carlos Alberto Brilhante Ustra é torturador. E quando, naquele dia 17 de abril de 2016, quando a Câmara de Deputados se reuniu, e ali estava o Jair Bolsonaro, que era então deputado federal, e ele vai, a abertura do processo do impeachment contra a Dilma Rousseff, ele declara, em memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Eu não tenho como entender diferente. O que ele diz? Viva o torturador, salve o torturador e que morra, que continue sendo torturada a torturada. Eu entendi dessa forma. Ele fez uma apologia à tortura, ele fez uma ofensa ao Estado democrático de direito. Então, naquele momento, e ele falar isso, para mim, não foi tanta surpresa, porque ele, como deputado, ele fazia isso. Ele vinha fazendo isso. Inclusive aos familiares de desaparecidos políticos que buscavam localizar seus restos mortais, quem de osso é cachorro. Inclusive, ele colocou esses dizeres no deputado. Ele levou torturadores, matadores, no Congresso Nacional, inclusive para homenageá-los, enquanto ele era deputado. A nossa democracia não tem ouvidos, né? Ela não tem ouvidos, e é por isso que nós não conseguimos manter essa democracia em funcionamento, porque ela não se incomodou com ele fazendo tudo isso dentro do Congresso, porque ele estava ali há quase 30 anos dentro do Congresso, quando depois ele foi ser presidente. Então, o que me espantou ali na hora foi ver que nenhum parlamentar, mesmo os parlamentares de esquerda, nenhum, digamos, reagiu a esse fato
de uma forma contundente. Ó, vamos suspender essa sessão, você tem que fazer um pedido de desculpas aqui, você vai ter que se retratar, porque foi o Estado brasileiro que já declarou como torturador. Então, e a gente não tem que fazer nenhuma média, não tem que fazer nenhuma concessão na defesa da tortura. A gente não pode aceitar isso, porque nós, ao fazer isto, nós impedimos, nós quebramos a democracia. Não pode ter democracia com tortura, né? Então, isto é que me machucou. Não ver a reação da sociedade, não ver a reação daquela instituição democrática, porque se o Congresso funciona, se o Jair Bolsonaro pode ser candidato, ser eleito democraticamente, é graças a nós que enfrentamos a ditadura, porque na ditadura não era assim. Não era assim. Então, que usufrua desse direito, mas que respeite quem lutou para que você possa usufruir esse direito. Ele, até hoje, ele vem homenageando torturadores. Ele recebeu no Planalto o major Curió, que já é general, ele era major na época da ditadura, que matou, sequestrou. Ele fez uma declaração, teria executado 41 guerrilheiros do Araguaia, que já estavam desarmados, que estavam sob o total controle do aparato repressivo e foram executados por ele ou a mando dele. Ele fala isso na entrevista. Isto mostra que nós ainda, enquanto sociedade, enquanto um governo democrático, nós não fazemos distinção entre ditadura e democracia. Ou seja, há uma ditadura ainda funcionando contra vários segmentos da população. Hoje, você vê que quantos jovens negros são vítimas do genocídio, da violência de Estado, pela violência de Estado. Né? Nós temos são números absurdos que ninguém nem comenta, porque nós estamos na pandemia, 160 e tanto, mas anualmente tem de 30, 40 mil jovens negros, que são geralmente de 15 a 29 anos, né, a 24 anos, não é nem 29 anos. Então, essa ditadura que nós não queremos mais e não podemos aceitar mais, porque ela impede todo o desenvolvimento da sociedade, né? Enfim, ela impede a criação, ela impede a criação. Essa ditadura, ela permanece em vários segmentos da população, principalmente a população pobre, a população negra, a população periférica, essa população indígena sempre ameaçada, essa população que é oprimida, né? Então, por isto, quando a gente fala que a gente não quer mais tortura, né? E a gente, infelizmente, vê um presidente da República falando e fazendo tal gesto, a gente vê pessoas, né, como o Julian disse, de pessoas da sociedade defendendo a volta da ditadura militar, né? E eu ouvi de militares aqui, reformados aqui na Paulista, né, naquela movimentação toda, eles falaram, pena que no Brasil matou muito pouco, não fez como na Argentina, pouco, assim, aqui só apareceram né, geralmente aparece um grupo mais estruturado, mais de classe média, que foi vítima do assassinato, né, da violência do Estado. Mas muita gente, né, você vê que o relatório da Comissão Nacional...
Está cortando verdade, fala em 8.350 indígenas, a gente vê isso. Está cortando? Estava cortando. Apareceu? Agora, não. Voltou? Não. A gente conseguiu ouvir, Amelinha. Está voltando? Só no finzinho que cortou um pouco, mas a gente conseguiu entender perfeitamente. Obrigado. Não, o prejuízo, só para concluir, o prejuízo dessa postura, porque um presidente voltou a cortar agora bastante, deu uma congelada. Eu vou passar aqui a pergunta ao Julian Fux. Julian, dá para imaginar... voltou. Deixa eu ver se vai conseguir voltar. Está congelado de novo. A conexão ficou muito instável, a conexão da Belinha. Ela nos disse que poderia ter um pouquinho de problema de conexão lá na rua dela. Acho que agora ela não está nem nos escutando. Júlia, é possível imaginar um deputado ser eleito presidente da Argentina depois de ter elogiado um torturador? E outra coisa, durante a ditadura, houve muita criatividade como resistência, especialmente na música. Nós não estamos conseguindo ter criatividade suficiente para resistir hoje, não estamos numa ditadura, mas temos conseguido resistir às tentações autoritárias com criatividade, ou é um paradoxo, havia mais criatividade durante uma ditadura? Bom, primeira pergunta, eu até, talvez contraditoriamente aquilo que eu tinha dito sobre a diferença de como a Argentina lida, também nem por isso a gente pode afirmar que a Argentina se livrou dos seus pendores repressivos, né, dos seus pendores autoritários e violentos, de forma alguma. Mesmo tendo tentado lidar ao máximo rapidamente com o trauma histórico, as contradições da sociedade, elas estão ali presentes, elas se manifestam claramente. Pouco depois, isso foi o governo Alfonsín que fez uma política de responsabilização dos militares e etc. Pouco depois, com a subida do governo Menem, isso tudo tentou-se se desfazer disso tudo, né? As políticas de reparação, as políticas de justiça foram, em grande medida, desmontadas durante o governo Menem. E houve, inclusive, uma tentativa de golpe no início da década de 90, ou seja, ali não se livrou o país do ímpeto autoritário, violento, militar, assim como no Brasil não fomos capazes de nos livrar. Nossas sociedades são muito complexas, muito divididas, contrárias a si mesmas em grandes aspectos, e as coisas podem confluir numa direção ruim a qualquer momento, como a gente viu aqui no Brasil. Na prática, eu nunca imaginava o que a gente viveria no Brasil. Então, dizer, você imagina algo assim na Argentina? Bom, também não imaginaria, mas a descoberta, justamente estamos falando de América Latina, é que aqui a democracia tem uma fragilidade absurda, né? Essa foi, para mim, uma descoberta pessoal. Não sei por que eu pensei algo diferente, mas eu realmente pensei algo diferente até poucos anos atrás, né? Mas, enfim, uma segunda pergunta que é sobre literatura nesse contexto. A criatividade chama muito a atenção que durante o período ditatorial brasileiro, por exemplo, nós tivemos o surgimento e a consolidação de grandes nomes com excepcional criatividade, Chico Buarque e companhia. Dá para pensar que eles enfrentaram a ditadura a golpes de metáforas inteligentes. Nós temos menos criatividade hoje e menos resistência? Não, eu diria que não. Eu diria convictamente que não. Acho que, sim, tivemos grandes autores naquela época e temos ótimos autores hoje também, só que se a gente vai comparar momentos de produção, de criação, é muito melhor produzir em situação de liberdade. É falsa a noção de que a censura, a repressão, o cerceamento vai ser produtivo para a arte. Eu acho que a gente pode pensar que com aqueles grandes
artistas, escritores que a gente tinha na época, a gente perdeu muito pelo fato de termos vivido 20 anos de ditadura, perseguição, exílio. Houve obras importantes, sem dúvida, mas muito se perdeu porque havia repressão e porque não havia as condições adequadas de produção artística. Né? Acho que em vários aspectos, em várias artes, a gente poderia afirmar uma coisa dessa. Hoje, a situação é uma situação que nos convida à intervenção, né? Uma literatura mais engajada, mais politizada, mais atenta ao presente, mais atenta, inclusive, a esses fenômenos do passado. É um momento que nos convida a agir. Nesse sentido, talvez seja um pouco mobilizador, né? Nos dá energia. É preciso fazer algo, é preciso se contrapor a esses processos absurdos que temos visto no nosso país nos últimos anos. Tem um convite à ação e a uma literatura, uma arte de intervenção. Mas, ao mesmo tempo, muito desejável seria também vivermos em outro contexto e que a arte e a literatura pudessem tomar outros caminhos também. É claro que sempre, em qualquer instância, a liberdade é o elemento fundamental de toda criação artística, mas a gente se vê, muitas vezes, demandado, convocado a agir por meio da arte, e isso nos mobiliza, nos dá uma razão para escrever, mas, ao mesmo tempo, nos limita. É inevitável que isso funcione como uma limitação até no nosso tempo. Muitos escritores, escritoras, a gente tem visto se perguntando, mas eu posso agora, nessa situação tão anormal, com pandemia ou sem pandemia, estamos falando de um ano completamente anormal, mas destes últimos anos no Brasil, que politicamente foram de uma anormalidade atroz. Muitos escritores se perguntando, eu posso continuar naquele meu projeto, aquela ideia que eu tinha há 5, 10 anos, tão destoante disso tudo que a gente tem visto, ou seja, a literatura se desbaratina um pouco diante do absurdo cotidiano. O absurdo cotidiano convoca a literatura a ser uma outra coisa, que talvez ela não desejasse ser. No entanto, pode resultar em grandes obras. É sempre também com a adversidade que escritores acabam produzindo obras interessantes. A gente tem, ao longo da história, exemplos inúmeros disso. E tem o outro fenômeno, que é produzir literatura sobre tempos violentos, sobre tempos de repressão, e etc. E é aquilo que eu dizia, quando você reprime a informação, quando você impede o acesso à memória, impede o acesso à justiça, você está cerceando uma construção literária de muitas maneiras. Quando essa produção de pensamento, de conhecimento sobre o passado de violência vem à tona, quando isso passa a ser mais profundo, as obras literárias também se tornam mais profundas e mais pertinentes. Eu acho que a gente tem visto isso. Houve obras literárias importantes durante a ditadura militar, Quarupi, do Antônio Calado, Zero, do Inácio de Loyola Brandão, mas recentemente a gente tem visto também obras muito pertinentes, abordando de diversos ângulos a questão da ditadura militar brasileira, ou seja, tem renascido um pouco o olhar para a ditadura militar a partir dessas novas obras literárias, e me parece que o contexto de acesso à informação e de liberdade maior que a gente tem hoje contribui à produção artística, não torna mais difícil escrever. Perfeito, muito bom. Amelinha, durante a ditadura, houve muita resistência, inclusive na chamada imprensa alternativa, imprensa nanica. Tu mesma participaste de jornal de resistência. Como é que tu vês a situação hoje, inclusive com internet, redes sociais? Há uma resistência às tentações autoritárias de hoje, visível, forte, ou está faltando aquele espírito que permitiu, com todas as dificuldades possíveis, a tanto enfrentarem e resistirem à ditadura? Não, hoje tem bastante trabalho, porque hoje tem muitos meios de comunicação, essa rede social que produz, eu acho que tem muito material produzido e sem nenhuma repercussão. Eu acho que falta a repercussão desse material. Ele é disperso,
não há uma reunião desse material, como acontecia com a ditadura. Na ditadura, a produção era menor, então a repercussão era maior. Agora, com a produção maior, houve uma dispersão muito grande, né? Eu acho que principalmente na juventude, gente, nossa, essas mulheres negras, elas escrevem, elas fazem poesia, elas desenvolvem várias formas de comunicação, que me impressiona mesmo. Agora, eu acho que, em relação à ditadura, nós falamos muito pouco aqui no Brasil e se produz muito pouco. Sobre a ditadura militar brasileira se produz muito pouco, principalmente em relação à participação das mulheres. É desconhecida, é como se a ditadura tivesse de um lado os militares e de outro lado uns homens revolucionários, mas não tem uma população, não tem uma mulherada lutando pela sobrevivência, não aparece, isso não aparece. Né? Eu sou uma das que fico aqui, às vezes me sinto solitária nessa ação, né? Nessa ação de trazer essa mesma participação das mulheres, que foi muito importante. Você pode ver que durante a própria ditadura, aqui no Brasil, se retomou o feminismo. O feminismo vem numa luta contra a ditadura, né? E, no entanto, e eu sou dessa geração, eu sou uma expoente desse período. Então, eu vejo assim, nós tínhamos dificuldade de falar do que nós passamos na ditadura. Eu só recentemente, só na Comissão Nacional da Verdade, é que eu falei em público que eu fui estuprada no DOI-CODE. Quer dizer, nós não podemos falar do nosso estupro, da violência que nós sofremos, de como foram terrivelmente marcados assim os nossos corpos. Não tem essa experiência, eu não vejo ela registrada nem. E quando ela é registrada, quando alguém escreve, com exceção da Judith Patarra, que escreve sobre Yara Eilverberg, e ela é uma mulher e escreve sobre uma outra mulher. Mas, geralmente, é algum homem que escreve alguma coisa a respeito das mulheres. Não tem, as mulheres não escreveram sua história, quer dizer, as mulheres foram de tal forma silenciadas, que isso é um processo histórico, e quando a gente levantou a bandeira do feminismo, que nós levantamos aqui no Brasil, na época da ditadura. Eu me lembro, eu sou da imprensa, eu fui da imprensa clandestina, fui da imprensa alternativa, trabalhei no jornal Movimento, e fui da imprensa feminista, a imprensa primeira, que era o Brasil Mulher, e depois veio o Nós Mulheres, né? E nesse Brasil Mulher, eram várias ex-presas políticas, né? Nós éramos umas 30 mulheres que tinham vivido essa experiência e a gente não conversava sobre isso. Ou então, quando conversava, fechava todas as portas, porque a gente, enfim, eu vejo que eu aprendi muito a falar sobre a violência contra as mulheres na ditadura, a violência sexual ou estupro, eu aprendi com as mulheres argentinas, porque lá na Argentina o estupro foi considerado um crime sexual, uma violação de direitos humanos, um crime de lesa humanidade. Nós só conseguimos que a justiça brasileira reconhecesse o estupro da ditadura como um crime sexual de lesa humanidade, o ano passado, com o caso da Inês Etienne, que é um caso que é denunciado desde a época da ditadura. E ninguém repercute isso. Isso fica para nós. Né? O caso Inês Etienne é um caso que devia ser... Todas as vezes que eu escrevo algum artigo, eu lembro do caso da Inês Etienne. E tem outros casos, né? As crianças que foram... que sofreram na ditadura, muitas foram até
a adoção de crianças, que a gente fala da Argentina, a gente não fala aqui do Brasil, mas aqui houve crianças nascidas em cativeiros, seus pais foram mortos, e essas crianças foram, de uma certa forma, abandonadas em orfanatos. Aqui tem uma outra trajetória, mas a gente não comenta sobre isso, né? Eu participei da Comissão da Verdade aqui do Estado de São Paulo, apoiei e trabalhei muito com a Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade nem chegou a trazer essa questão, mas a Comissão Estadual trouxe a infância roubada. Foram feitas várias audiências com essas pessoas que hoje têm 50 anos, 60, os mais jovens têm 40 e poucos anos, né, desse período da ditadura, e que eles vieram prestar o depoimento agora, em 2013, 2014. Quer dizer, a ditadura, em tese, ela teria terminado em 1985, com o governo civil, embora não tenha sido eleito pelo povo, mas o Sarney é o governo civil que marca o final da ditadura, e depois vem a Constituição de 1988, que marca o fim legal, digamos assim, né, da ditadura. Mas eu acho que nós somos um povo traumatizado, recalcado, nós não conhecemos a nossa própria história, nós não falamos da nossa própria história, e quando a gente fala, né, agora, né, em 2018, eu falei numa campanha nacional, numa rede, né, de TV, então o Brasil inteiro me viu falando sobre as torturas, 30 segundos que eu falei ali, né, ali o programa foi 30 segundos, parecia que eu tinha falado 30 anos a respeito da tortura, porque as ameaças que eu recebi, os fake news, entendeu? Fiquei como se eu tivesse, eu não sei, porque eu só falei que fui torturada pelo Ustra, inclusive, não foi só o Ustra que me torturou, mas eu fui torturada pelo Ustra. E falei isso, porque eu não quis ofender a ninguém, mas eu quero que as pessoas conheçam a verdade, só isso. Isso aconteceu aqui no Brasil. Então, fiquem atentos. E, no entanto, você recebe tanto cala-boca, deixa de falar disso. Não, era isso que eu recebi o tempo todo. Cala a boca. Você foi longe demais. Eu fui longe demais? Só falei isso, entendeu? Então, eu acho que a nossa literatura, a nossa história, para mim, falta muito. Eu sinto, eu não me vejo. Às vezes eu sou obrigada a escrever, não que eu quisesse escrever sobre isso, mas eu não me vejo representada nessas histórias. Eu falo, não, gente, não foi assim, entendeu? Eu vejo, olha, teve mulheres... não, eu acho que falta a história das mulheres. O Brasil tem uma dívida enorme para com as mulheres, e nesse período da ditadura, a política brasileira, essa política de memória, verdade e justiça, ainda esquece das mulheres, e quando se esquece das mulheres, esquece das crianças. Então, a infância roubada, ela não foi devolvida ainda no Brasil. Perfeito. Vamos começar aqui a ler as perguntas do nosso público. Então, a primeira pergunta, Júlia, é do Adilton Santana. Como essas narrativas de torturas e repressão podem atuar na formação histórica das gerações que não presenciaram o regime ditatorial? Bom, eu faço parte da geração que não presenciou propriamente o regime da ditadura. Eu nasci em 81, durante o exílio dos meus pais, né, que estavam exilados aqui no Brasil, fugindo da ditadura argentina, e sei que no contexto familiar, muito era
impossível de falar, ou muito difícil de falar, não se transmitia abertamente, não havia uma franqueza e uma força necessária para a transmissão desse conhecimento todo. O lugar onde a lembrança e a memória se daria, digamos, em volta da mesa, em que a gente contaria as histórias, conta as histórias do nosso passado, em relação à ditadura militar, em relação à militância, perseguição, tortura, tudo isso acontece um silenciamento. A gente está falando aqui de literatura e repressão, e uma das formas de repressão é a repressão própria, a repressão de si mesmo, a repressão do próprio discurso. Quanta gente acaba se tolhendo e deixando de contar, de relatar a sua participação, a maneira como sofreu e como viveu, como se fez vítima direta ou indireta, porque a ditadura, como a Melinha mesmo estava dizendo, ela vitimiza muita gente, muito mais gente do que se costuma contabilizar, e isso não tem sido transmitido diretamente, né? Não há no Brasil uma rememoração pública, explícita, ampla, como seria necessário que houvesse. Então, esses relatos que fazem do pessoal algo de maior, algo de político, algo de artístico, que pega o pequeno espaço, círculo familiar, e transforma esse círculo num círculo público, a intimidade exposta a alguém mais, a alguém que pode acessar e ler, isso acaba sanando um pouco esse excesso de silêncio que se dá em contexto de trauma histórico. Isso não se vê só na ditadura militar. Em inúmeros traumas históricos, a gente vê a ocorrência desse silenciamento. É difícil rememorar isso, é difícil construir um discurso íntimo e público sobre isso tudo, como a Melinha estava retratando perfeitamente bem. E aí, justamente para ocupar parte desse lugar, as obras que tematizam essas questões, seja ficcionalmente ou testemunhalmente, elas cumprem um papel fundamental. E concordo, falta muita coisa, ainda há muito a se dizer. Esse discurso de que já foi, de que acabou, de que a gente já entendeu o que foi a ditadura, ele passa longe de ser veraz. A gente tem muito mais a processar e é um acontecimento histórico que vai se desenrolar durante muito tempo ainda. Essa memória vai ter que passar a ser escrita também por aqueles que não viveram diretamente. E eu me vi nessa situação, de ter que narrar aquilo que não era propriamente a minha vivência, de ter que relatar aquilo que se faz discurso, né? Já não é experiência, não é trauma, não é cicatriz na própria carne, mas é discurso sobre o trauma, discurso sobre a cicatriz. E isso passa a ser o material da minha obra literária. Foi com isso que eu consegui constituir a minha narrativa sobre ditadura argentina, um pouco sobre ditadura brasileira, com a esperança de que aí se tornasse outra coisa, que cumprisse algo dessa função e desse lapso, né, que sanasse algo desse silêncio. Temos outra pergunta aqui da Francine Spiegel. A negação da existência da ditadura, Melinha, e suas torturas, censuras, vocês acreditam que se dá por conta do baixo nível educacional do brasileiro ou pelo desejo da pessoa de que isso não tenha ocorrido? Pode ser por várias razões, né? Pode ser por várias razões. Eu acho que essa negação, ela foi impressa desde a construção, né, do Estado brasileiro. Eu vejo que nós negamos a nossa própria história por desconhecimento e por elite, dessa elite que trouxe essa postura muito forte aqui no Brasil, né? Eu, por exemplo, eu fui uma das pessoas, junto com outras, né? Mas nós lutamos pela criação da Comissão Nacional da Verdade, que aqui no Brasil a Comissão Nacional da Verdade só pôde ser instalada muito depois dos acontecimentos, né? E outro dia eu vi um militar falando que para chegar a o Mourão, né, o vice-presidente, falando que só daqui mais 50
Daqui 50 anos é que eu preciso discutir essa realidade. Ou seja, já se passaram 50 anos, não discutimos, ainda temos que esperar mais 50. Né? Vamos ver se no próximo século, no século 22, se vai se discutir. Quer dizer, existe uma política de Estado nesse sentido, de protelar. Não vamos trazer os fatos agora. Tanto é que os arquivos dos militares nós nunca tivemos acesso, né? Nós nunca tivemos acesso aos arquivos dos militares. Onde estão os desaparecidos políticos? Onde estão as desaparecidas políticas? Nós não sabemos, não tem, é uma pergunta que não se cala, mas que não tem resposta. E olha que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2010, está fazendo 10 anos que o Brasil foi condenado, recebeu uma sentença condenatória por não ter localizado, investigado a situação dos desaparecidos políticos e por não ter responsabilizado criminalmente os agentes da ditadura, os torturadores. Isso lá na Corte Interamericana. 2010, eu estou falando de 10 anos, quer dizer, há um esforço de uma parcela da sociedade no sentido de buscar os acontecimentos. Isso é um embate, mas a estrutura toda do Estado é no sentido de não permitir que esses fatos venham à tona, que se esclareçam essa situação. E isso traz... acho que até uma necessidade, eu vejo de muitas pessoas que, como eu, passaram pela ditadura, de falar, já que não resolve, então vamos esquecer, não vou falar disso mais, porque senão nós vamos enlouquecer. Eu já penso que a loucura já está instalada, né? Não sou eu que vou instalar essa loucura, a loucura está instalada. Tanto é que a gente vê absurdos aí sendo falados pelas autoridades, né? Agora, eu acho que a forma da gente enfrentar esse terror, essa loucura, é falando, é esclarecendo. Eu penso dessa forma, assim como várias outras pessoas. A gente paga um preço muito alto. Esse preço alto de você ser ameaçada, de você ser constrangida, de você ser cerceada no seu direito de ir e vir, de opinar, de fazer, isto é que a gente fica pesando o tempo todo, né? Mas, na verdade, quando a gente lutava pela Comissão da Verdade, que custou a sair, o único movimento que chegou até nós e falou, eu apoio vocês e faço parte desse movimento, foi o movimento negro aqui no Brasil. Porque eles falaram, nós nunca tivemos uma Comissão da Verdade. Nós nunca tivemos. E é verdade, nunca tiveram. Então, foi o único movimento que se manifestou publicamente em defesa nossa, da Comissão da Verdade. Né? E a história deles é 400 anos de escravidão, uma abolição que não é abolição, né? Porque a abolição foi a marginalização da população negra, né? Então, eu não vejo a minha situação não é isolada, faz parte da sociedade brasileira, né? Ela faz parte, é uma situação que faz parte. Então, eu vejo que são vários fatores, né? Agora, eu penso, eu sou muito orientada, assim, pelas madres de maio, né? Porque eu acho que aquelas madres da Praça de Maio, elas são iluminadas. Então, elas um dia falaram para mim assim, não há democracia com corpos insepultos. Elas falaram isso. Então, eu acho que vale a pena continuar buscando, porque eu acredito na democracia. Eu quero uma democracia, sim. Uma democracia em que todas as pessoas possam participar, possam atuar, possam ter direitos, né? Então, eu vejo que uma disputa, uma disputa acirrada. Não é fácil, mas faz parte, né, dessa enfrentamento nosso aí para
conquistar a justiça, conquistar a memória, conquistar a verdade. Eu acho que faz parte, né? Mas é complicado. Temos mais 3 perguntas aqui para terminar, estamos nos aproximando do final. Julian Fuchs, a Joelena Brito pergunta: o que pode justificar esta questão da democracia de memória curta da América Latina? Com certeza não é uma questão cognitiva, física, da nossa capacidade de memorização, né? Não passa por aí. A resposta, sem dúvida, se relaciona com isso que a Melinha vinha falando e tem a ver com a conveniência do esquecimento, né? A conveniência da memória curta. A gente via, a pergunta anterior se referia à negação da ditadura militar, e a negação, o negacionismo, foi, na verdade, a primeira etapa daquilo que a gente tem visto agora, que de negacionismo tem muito pouco, que é a afirmação da necessidade da ditadura militar ou do bem que a ditadura militar fez para o país. Já passamos da fase da negação em direção a uma mentira deslavada e uma visão completamente sectária dos acontecimentos, né? Então, a gente passa de um momento que pareceria esquecimento, as pessoas estão desinformadas, para uma percepção de que não há falta de informação, o que há é manipulação da informação para que prevaleça uma visão completamente absurda e inaceitável dos acontecimentos históricos, né? O que existe? Vontade de esquecer, vontade de manipular essa verdade para que continue prevalecendo os mesmos poderes, para que ninguém seja punido, para que ocupem espaços de poder os criminosos, para que, enfim, se realize a totalidade da opressão em tempo muito posterior. Ou seja, a memória curta, tanto no Brasil como em outros países, porque essa memória curta está presente de várias maneiras em outros países, é resposta às conveniências políticas de cada grupo, né? A gente justamente luta, resiste para que não aconteça a memória curta e faz o exercício múltiplo de memória, né, que passa pela rememoração e pela ficcionalização simultaneamente. E temos, então, aqui a última pergunta, Melinha, ela é dirigida para ti pelo Anairan Jerônimo. Amelinha, no seu percurso de escrita, você se depara também com a vontade de não escrever? Claro, tem hora que eu falo, não vou ficar escrevendo sobre isso. Mas enfim, é um processo assim de contraditório que eu tenho dentro de mim. Mas quando eu consigo escrever, eu fico satisfeita, sabe? Eu fico satisfeita porque eu consegui escrever. Eu consegui, quando eu peço uma outra pessoa para ler aquilo que eu escrevi e a pessoa acha que é isso mesmo, que ela entendeu o que eu quis dizer, eu falo, então, é isso que eu queria.